A palavra de Deus diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 18: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. De repente você poderia fazer a seguinte pergunta: qual é a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus? Existe uma diferença? Sim. O que quer dizer essa diferença em Malaquias 3,18? Por que Deus afirma em sua palavra que outra vez vereis uma diferença? Você pode olhar para a sua vida, você que conhece a palavra de Deus, que a partir do momento que você passou a servir a Deus, houve uma diferença na sua vida. A partir do momento que você olhou para a palavra de Deus, que você buscou colocar em prática essa palavra, a tua vida tem mudado em tudo. As suas ações, as suas atitudes, tudo que você procura fazer, hoje é diferente. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus, porque você serve a Deus. E por você colocar em prática a palavra de Deus, por você servir a Deus, você se torna um servo do Deus Altíssimo. A tua vida é mudada, a tua vida é transformada. Como a própria palavra de Deus diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então essa diferença é que os que servem a Deus passam a ter uma nova vida, uma outra vida. Os que servem a Deus têm a sua vida mudada, transformada. Os que servem a Deus procuram fazer o que é certo. Os que servem a Deus procuram fazer o que é bom. Os que servem a Deus têm a diferença, porque no temor do Senhor ele evita o mal. E porque ele serve a Deus, ele procura colocar em prática o que ele aprende na palavra de Deus, ele tem uma diferença na sua vida. Ele não faz as coisas por fazer, ele não vive por viver, ele vive procurando a vontade de Deus, viver como servo. Então, por causa da sua escolha de estar servindo ao Senhor, é visto na vida dessa pessoa uma diferença. Como você pode ver na vida dos que servem a Deus. Quantas vezes você que serve a Deus chegou em um lugar que às vezes ninguém te conhecia, mas pela sua pronúncia, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, perguntaram a você se você era um cristão. Por que perguntaram a você se você era um cristão? Por que te perguntaram se você era servo de Deus? Por causa da sua maneira, porque tem algo diferente em você, que ainda que não conheçam você, ainda que não convivem com você, percebe essa diferença. Pode não estar vendo fisicamente, mesmo que não te conheça, mas porque você é servo de Deus, há uma diferença que não pode se esconder. Em João 12, 26, a palavra do Senhor diz assim: se alguém me servir, o Pai honrará. Aonde estiver o meu servo, ali estarei eu. Olha quão maravilhoso é o que Deus está dizendo nessa palavra. Se alguém serve ele, aonde estiver o seu servo, ali ele está. Então, aonde você vai, Deus o acompanha. Aonde você está também Deus para te ensinar, para te abençoar, para te guardar. Deus é contigo. E ele vai dizer que aonde ele estiver, ali estará também o seu servo. Aonde que Deus está? Deus está nos céus. Ele está em nosso coração e espírito. Mas nós sabemos que Deus, o nosso Deus, ele está nos céus. Jesus, quando esteve aqui na terra, junto com os seus discípulos, ele estava subindo, ele disse que ele ia e que ele ia preparar vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Deus está aqui dizendo nessa palavra, que aonde estiver ele, que é nos céus, na glória, na casa do Pai, ali também vai estar o seu servo. Então, está aí a grande diferença entre o que serve e o que não serve. Porque para aqueles que servem a Deus, há promessa, há esperança, há confiança. Por isso que você vê na vida daqueles que servem a Deus, uma paz que não se vê naquele que não serve. Você vê a alegria no coração do servo, que você não vê naqueles que não o servem.
Você vê esperança, você vê confiança, você vê desejo pela salvação no coração do servo, que você não vê no coração daqueles que não servem, nas obras, nas atitudes. O momento que a pessoa passa por uma luta, você sabe que aquele que serve a Deus passa pela luta, pela prova, dando glória a Deus. Mas o que não serve, você vê diferença, porque o que não serve a Deus, na hora da luta, reclama, murmura. A gente vê isso no povo do Egito. Quando o povo estava sendo liberto do Egito, que Deus estava libertando eles da escravidão do Egito, eles caminhavam com Deus no deserto, e Deus era com aquele povo no deserto, estava conduzindo aquele povo a uma terra prometida. Os que criam em Deus continuavam a caminhada, confiavam em Deus, como até mesmo a gente pode ver quando eles vão espiar a terra que Deus tinha prometido para eles. Houve 2 dos espias que acreditaram que podia entrar naquela terra, que viram que era boa, mas a maioria deles não acreditavam que podia estar ali, começaram a haver problemas naquela terra. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Os que servem a Deus confiam, e em meio à tribulação ele passa pela prova dando glória a Deus, mas os que não servem, faz exemplo do povo do Egito. Quando estão no deserto, começam a murmurar, começam a reclamar, não acreditam, não confiam, murmura, retrocede. Então a diferença é que quem serve a Deus, ele vai em frente, ele não retrocede, ele consegue ter paz em meio à luta, ele confia em Deus no momento difícil. Tem muita gente que diz que confia em Deus, mas porque verdadeiramente não serve, ele até diz que confia, mas no momento que vem a tribulação, no momento que vem a dificuldade, ele murmura, ele reclama. Então está aí a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve, ele tem paz, ele tem confiança, ele confia na promessa, ele sabe para onde ele caminha, ele sabe que há a promessa do Senhor sobre a vida dele, ele sabe que há salvação para ele busca as coisas do alto, ele se preocupa com a salvação, ele vive uma vida diferente aqui. É visto uma grande diferença entre o que serve e o que não serve. Então está aí essa diferença. Que você seja um servo perseverante, que você seja um servo ou uma serva, que você seja uma pessoa firme em sua vida com Deus. Seja confiante, seja perseverante, para que seja visto na tua vida aquilo que essa palavra está dizendo. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que serve e o que não serve. Que venha a ser visto na tua vida essa diferença. A diferença de quem serve a Deus, a diferença de quem confia em Deus. Que Deus te abençoe.